A gente está vendo então que o Arduino possui diferentes timers, os quais poderão ser configurados. Daqui a pouco a gente vai começar a mexer um pouco com aqueles timers. Para isso a gente vai utilizar algumas livrarias que existem pela internet. Existem várias livrarias para mexer com esses timers, para mexer principalmente com o timer 1 ou o timer 2, que são os timers com que a gente poderia interagir mais, porque vocês estão vendo que o timer 0, ele é usado em funções básicas e primordiais do Arduino, por isso não é tão recomendável assim mexer com aquele timer 0. Mas antes de entrar em detalhe no funcionamento da livraria que eu quero explicar para vocês, que se chama a livraria Timer 1, que como o nome indica é para manipular o timer 1, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre as configurações que a gente deveria fazer se a gente não utilizasse uma livraria. Vocês vão ver com as diferentes documentações, se vocês começarem a pesquisar um pouco sobre os timers no Arduino, vão ver como diferentes autores recomendam as diferentes configurações no timer mexendo com os registros internos do próprio microcontrolador. Se vocês estão ligados, na primeira aula do Arduino, a gente tinha visto que o microcontrolador, por exemplo, o Arduino Uno, ele possui um microcontrolador ATmega328P. Só que, como a gente está mexendo com o Arduino, fazendo a programação com o Sketch, toda essa interface faz com que nós, os programadores, possamos configurar e manipular rapidamente o microcontrolador através da interface do Arduino. E a gente não se preocupa muito por entender o que está por trás da programação de um microcontrolador como tal. Mas se vocês sentarem, programar um microcontrolador desde zero, vocês teriam que baixar o manual do microcontrolador e começar a ver que ele internamente tem um monte de registros. E se vocês, por exemplo, as coisas que a gente tem feito nesse curso, por exemplo, para ativar uma saída digital, a gente teria que procurar pelo registro lá dentro do microcontrolador que configura os pinos do microcontrolador como saídas digitais. Então a gente teria que procurar o registro, configurar aquele registro e fazer todo o procedimento que a gente foi fazendo ao longo do curso. Só que com o Arduino, ou com o Sketch do Arduino, a gente tem uma interface intermédia que facilita para a gente essa comunicação entre o usuário e o microcontrolador. Eu só vou dar uma pequena introdução daqueles registros só para os timers, é porque eu quero mostrar para vocês uma característica que se conhece como o prescaler. O prescaler será uma coisa importante a ser entendida, mesmo que a gente não vai programar muito com ele, mas pelo menos se vocês continuarem depois desse curso, pesquisando e evoluindo na tarefa da programação do Arduino, e se vocês quiserem envolver-se uns profissionais na programação de sistemas embarcados, aí vocês já terão algumas bases e algumas noções com o que a gente vai ver daqui a pouco. O importante do prescaler que a gente vai ver é que ele será utilizado proximamente no sinal PWM. Então é simplesmente para entender aquele conceito. Vamos lá, galera. Bom, gente, entendamos rapidamente o prescaler e um pouco sobre os registros de comparação. Nós tínhamos falado então que o Arduino tem o cristal de 16 MHz, pelo tanto cada tique do contador ou do timer vai ser representado por 1 dividido 16.000. Beleza? E isso vai nos indicar o quê? Por exemplo, se a gente estiver aumentando aquele temporizador, um timer, vamos supor que cada que a gente aumenta o timer, a gente vai ir levando a conta. Então vamos fazer uma contagem desse temporizador e por causa desse cristal de 16 MHz, e nos indica que eu conseguiria incrementar de 1 em 1 aquele contador a cada 63 nanosegundos. Vocês verem então que é bastante rápido. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar 10 vezes esse contador, eu vou conseguir aumentar 10 vezes em 630 nanosegundos, por causa do meu cristal de 16 MHz. No entanto, como a gente acabou de ver no slide anterior, o timer 0 e o timer 2 são temporizadores de 8 bits. Então, eles no máximo só vão atingir até 255. Se nós formos fazer uma contagem desses temporizadores, que eles realmente são um contador, eu só conseguiria contar até 255, porque 2 elevado a 8 vai dar 256 menos 1, porque lembremos que sempre vamos começar desde a posição 0. Então, desde 0 até 255, tenho 256 valores
E esse seria então o valor máximo que eu conseguiria contar. Eu não consigo contar mais do que isso. E se for o caso que eu vou utilizar o timer 1, então aí esse é um timer maior de 16 bits. Eu conseguiria contar só até 65.536. Seria o valor máximo que eu conseguiria contar com esse timer. Mas vocês estão vendo que pela velocidade que tem o Arduino, vocês o que acreditam? Quanto demoraria em chegar, por exemplo, nesse valor? Vocês estão vendo que é muito rápido. Por exemplo, no caso, antes que nada, quando o contador atinge esse valor máximo, seja o timer 0 e 2, ou seja, o timer 1, ele vai retornar para 0, ou seja, ele é reiniciado. Quando acontece esse evento de reinício, isso é chamado como estouro. Então, por exemplo, o timer 0 chegou até 255, incrementou a contagem, aí voltou para 0. Então, a gente fala que o timer 0 estourou. Então, esse negócio do estouro é o que a gente sempre vai tentar fazer na programação do Arduino. A gente vai contar até o estouro e quando o estouro acontecer, a gente vai chamar uma interrupção. Só que voltando para o caso que a gente está analisando, vocês vão ver que os timers vão estourar muito rápido. Então, imaginem que cada que o timer estoura, a gente para o programa, chama uma interrupção, a gente executa a interrupção e volta para o programa principal. Mas imagina a gente estar chamando aquela interrupção constantemente. Porque, por exemplo, no timer 0 ou no timer 2, seria 256 valores dividido 16 milhões. Então, isso daria aproximadamente 16 microsegundos. Ou seja, eu estaria chamando uma interrupção a cada 16 microsegundos. Então, é uma coisa absurda. Aqui, por exemplo, no timer 1, se eu fizer essa conta, seria a cada 4 milissegundos, ou seja, seria um pouco mais lento. Mas mesmo assim, esses valores aqui são muito rápidos. Então não faz sentido eu estar entrando constantemente, chamando uma interrupção cada que os timers estouram. É por isso que para controlar a velocidade do estouro dos timers e a velocidade com que eles aumentam, vamos utilizar algo que se conhece como o prescaler. Esse prescaler vai definir a velocidade da temporização com a seguinte equação. Então, nós temos a velocidade do temporizador. Vamos falar em frequência, então seria em Hertz, que simplesmente vem dado pela velocidade do Arduino. O caso mais comum é 16 MHz dividido o prescaler. Então, basicamente, o prescaler o que vai fazer é dividir aquela frequência do cristal em um valor predeterminado. Dentro da programação do Arduino, esse valor prescaler pode tomar os seguintes valores. Ele pode ser 1, ou seja, a gente não está fazendo nada, vai continuar com aquela velocidade absurda. Pode dividir por 8, por 64, 256 e 1024. Então, por exemplo, se eu dividir por 1024, é claro que aí eu conseguiria fazer com que os timers estourassem cada vez mais lentamente. E a frequência de interrupção com a que ela será chamada, a gente poderia definir-la com a seguinte equação. A gente então terá a frequência da interrupção, ou seja, a cada quanto eu quero que se ative uma determinada interrupção, simplesmente será a velocidade do clock do Arduino, que geralmente são 16 MHz, dividido aquele prescaler, que pode tomar qualquer desses valores aqui. Esse prescaler, claro, estará multiplicado por um registro de comparação dentro do microcontrolador que controla o Arduino, ou seja, o ATmega 328P. Eu já falei que ele tem diferentes registros. Um desses registros, ele é conhecido como registro de comparação. Então, a gente configura aquele registro, vai falar, por exemplo, eu quero que, não sei, o timer 0 chegue, vocês sabem que o máximo seria 2,55, então a gente faz o cálculo, por exemplo, e vou falar, eu quero que o timer 0 estoure quando chegue em 100, então no registro de comparação a gente bota lá o 100, e aí sim, quando o timer 0 chegar em 100, ele vai estourar e volta para 0. Então isso é uma coisa que a gente faria internamente, só que a gente vai ver daqui a pouco que com a livraria, que a gente vai ver do timer 1, isso é bastante fácil. Mas enfim, a gente colocaria aquele valor, mais 1. A gente colocar mais 1 é porque o registro, a gente falou da comparação, ele sempre começa desde o 0.
beleza? Então, se a gente reorganiza essa equação de aqui, você poderá resolver o valor do registro de comparação que fornecerá a frequência de interrupção desejada. Então, simplesmente, para definir o registro de comparação, será os 16 MHz do Arduino, dividido o prescaler vezes a frequência de interrupção desejada, ou seja, esse é o valor que você quer, todo menos 1. Simplesmente todo saiu dessa equação aqui. A gente reordenando, a gente consegue saber com quanto tem que carregar o registro de comparação, porque essa frequência de interrupção desejada é o que a gente quer. Por exemplo, lembre-se de que ao usar os temporizadores ou os timers 0 e 2, esse número de comparação sempre vai ter que ser menor que 256. Se é maior do que isso, a gente tem que fazer outros cálculos. Talvez a frequência de interrupção desejada que você colocou é muito alta e talvez você não possa utilizá-la, beleza? E no caso que você for utilizar o timer 1, o valor deverá ser menor do que 65.536. Vamos dar um exemplo rápido. Vamos supor que você quer que uma interrupção dentro do Arduino seja executada a cada segundo. Ou seja, nós estamos querendo ter uma frequência de 1 Hz. A gente sabe que o período é o inverso da frequência, beleza, gente? Então, se eu quero uma interrupção a cada segundo, vou chamar a minha equação, seria simplesmente registro de comparação igual ao 16 MHz dividido o prescaler vezes 1 menos 1. Aqui então, esse 1 de aqui é a frequência que eu desejo. Eu quero uma frequência de 1 Hz, então eu coloco 1 aqui, beleza? Aí vamos supor que eu vou utilizar um prescaler de 1024. Então, a equação ficaria desse jeito aqui, com um prescaler de 1024, e isso daria um total de 15.624. Esse seria o valor que eu teria que alocar no registro de comparação. Só que vocês estão vendo que esse valor de 15.624 é bastante alto, ou seja, que esse registro de comparação eu só conseguiria fazer com o timer 1, que é um timer de 16 bits, que está dentro da faixa de 256 e 65.536. Beleza, gente? Então, basicamente, essa explicação aqui rápida era para introduzir para vocês a noção do prescaler e que internamente o Arduino, quando a gente programa um microcontrolador, a gente está programando são registros. Como, por exemplo, se a gente for no Google, a gente digita ATmega 328, que seria o microcontrolador que utiliza o Arduino. Aqui então a gente veria a folha de dados do microcontrolador. Se a gente entrar na folha de dados do ATmega 328, a gente iria ver todas as características e como é que a gente programa aqueles microcontroladores. E, por exemplo, aqui eu vim na parte dos registros do timer. Por exemplo, o TCC R0A é um dos registros para a configuração do timer. E esse é um dos contadores de timers, então que a gente vê os registros que ele tem. E a gente teria então que ler, por exemplo, cada registro tem uma característica. Por exemplo, aqui no bit 6 e no bit 7 tem o COM0A1, COM0A0. E a gente teria que ler, por exemplo, o bit 7 e 6 correspondem a um número de comparação para a saída do modo A. Então, esse seria aí um registro de comparação. Por exemplo, quando eu falei para vocês que eu quero colocar, sei lá, uma comparação de 100 no timer e assim por diante. Esse aqui é uma programação mais avançada para quem for trabalhar mais com os sistemas embarcados. Então, como o intuito de nosso curso é fazer as coisas acontecerem mais simples e a gente poder botar mãos na massa muito mais facilmente, colocar a andar projetos avançados rapidamente, a gente vai aproveitar um pouco a ideologia do Arduino, que é de software livre, e a gente vai utilizar as livrarias simplesmente para continuar desenvolvendo a ciência e a tecnologia, utilizando as ferramentas prontas para continuar evoluindo nesse processo de desenvolvimento.